Olá, quem conversa comigo hoje sobre a infância offline é a doutora Andréa Pinheiro, professora do curso de Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará e jornalista, cofundadora do Laboratório da Relação Infância, Juventude e Mídia, o Lab Green, que em 2025 completou 20 anos de existência. Eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Andréa Pinheiro, prazer enorme te receber aqui no Pode Vir. Primeira vez, espero que retorne. Sim, com certeza. É uma alegria para mim participar. E essa relação que você e outras professoras já estudam aí há pelo menos 2 décadas, a relação infância-mídia, tem preocupado famílias, profissionais há bastante tempo. E mais recentemente, nós encontramos um movimento de retorno à infância offline. O que está acontecendo? Conta para a gente aí por que a gente está retornando, né, do virtual para o offline na infância, nesse programa que está indo ao ar hoje, Dia da Criança, para vocês, crianças, pensarem sobre o mundo virtual, vocês pais, mães e vocês educadores. Acho que a sua questão é ótima. A gente precisa pensar o seguinte: as crianças estão inseridas no cotidiano da vida, né? E assim, o virtual chegou com muita força no nosso cotidiano de pessoas adultas, de crianças, chegou para todo mundo. E eu acho que a gente não se deu conta das implicações que isso teria na nossa vida hoje. Eu acho que tem muitos adultos também pensando sobre as suas práticas, sobre os seus usos, sobre o tempo que é destinado ao virtual. E isso tem preocupado muitas pessoas, especialmente familiares, médicos, pesquisadores, porque a gente começou a identificar uma certa abusividade nessa relação com as mídias digitais, né, em todos os segmentos etários. A gente tem adultos, a gente tem pessoas mais velhas, a gente tem crianças e adolescentes que também estão passando por por essa situação. E o que é que a gente tem visto nas nossas pesquisas? A desconexão, eu acho que tem até uma provocação nesse sentido, alguns grupos buscando essa desconexão mais radical, né, sem tecnologia, promovendo alguns momentos, dias desconectados, e a gente viu isso também lá na televisão. Isso não é um fenômeno que está acontecendo exclusivamente com o digital. Então, eu lembro das nossas pesquisas já no Lab Green, a relação que as pessoas tinham, assim, digamos, culpabilizando a tecnologia, a televisão, por algumas questões, né? Programas que seriam inadequados, conteúdos que estavam chegando para todas as faixas etárias. A gente até o Ministério da Justiça instituiu a classificação indicativa. Então, em 2005, essa era a preocupação de vocês, a TV. A gente já estava discutindo jogos eletrônicos nesse tempo também, né? Fizemos uma grande pesquisa sobre jogos eletrônicos para entender. As crianças, naquele momento, não tinham os consoles em casa, elas jogavam nas lan houses. Então, a gente foi para esse campo, ouvir as crianças, entender que tipo de jogo elas estavam jogando, quem era que estava fazendo a introdução das crianças e dos adolescentes nesse universo dos jogos eletrônicos. E é um fenômeno bem parecido. A gente também naturalizou esse uso da televisão. Não houve uma discussão familiar ou escolar, ou em algum segmento da sociedade, sobre como é que essa tecnologia que está dentro da casa da gente vai ser utilizada. A gente simplesmente ligou o botão e passou a assistir, né? Muitas vezes até de uma perspectiva sem criticidade. Depois a gente vai ter vários movimentos, aí, década de 80, década de 90, discutindo o que a gente poderia chamar de riscos, ou problematizando a linguagem televisiva, como os conteúdos, como pessoas pretas, pessoas pobres eram abordadas, tratadas nos conteúdos televisivos. E eu acho que a gente tem um movimento mais ou menos parecido com o digital. Eu acho que tem aí, talvez, eu chamaria de um agravante. A gente entrou nesse mundo tecnológico, né, das mídias televisivas, radiofônicas, sem um preparo como sociedade. A gente simplesmente
essa tecnologia chegou, a gente passou a se relacionar com elas e com esses movimentos, muitos da academia, muitos os movimentos sociais problematizaram muito as mídias de massa. TV, rádio, que conteúdos eram esses, problematizaram muitas pesquisas, especialmente nessas décadas de 80 e 90. Quando chega o digital, a gente que não tinha feito nenhuma, assim, de forma mais contundente, leituras críticas de como as mídias operam, como é uma construção de uma narrativa midiática de massa, a gente vai sendo engolido também por esse formato da comunicação, que é muito mais ágil, que é muito mais rápida, que facilitou bastante a nossa vida, simplificou muito os nossos processos, né? A gente precisa dizer isso. Como esse aqui, que chega para você através de um feed, de uma plataforma. Né? Avisa quando tem novo episódio, você não precisa anotar na sua agenda. Facilitou muito chegar até você chegar até a gente. Mas isso não existia há 20 anos atrás. Isso era uma coisa muito... Assim, facilitou muito, né? As mensagens instantâneas, simplificou muito dos processos que a gente vivia profissionalmente, pessoalmente. Só que a gente também fez essa adesão sem uma perspectiva crítica, né? Eu me lembro, meus filhos já cresceram, são adultos hoje, mas quando eu estava chegando na UFC, estavam começando ali algumas redes sociais. Tinha o Orkut, depois o Facebook, e eles estavam ansiosos para ter acesso a isso. E a gente fez muita mediação, mas tem uma idade, essa idade ainda não é adequada, vocês têm outras coisas para fazer ao invés de estar nesse lugar. Esse lugar ainda não é um lugar que pode ser frequentado por crianças. Mas aí o argumento era, todos os meus amigos têm perfil, todo mundo tem um celular na minha sala, né? Que a gente hoje deve estar muito mais... enfática essa discussão e essa demanda. E se você não sabe o que é o Orkut, pesquisa aí. Ou então salas de bate-papo, o que existiu que não existe mais? Isso, e era uma relação diferente, porque ali no Orkut você tinha essa ideia de comunidades, pessoas se juntavam por interesses, né? Até o começo do Facebook você tinha um pouco isso. Depois, essa lógica mercadológica vai ocupar o espaço dessas redes de forma muito mais incisiva, muito mais enfática. E aí a gente foi meio que tragado por isso, sem fazer uma perspectiva crítica, leitura. É isso mesmo? Eu vou aderir? De que forma? Que usos a gente pode fazer dessa tecnologia? E quando a gente viu, a gente estava... Eu sou professora, você mencionou aí na apresentação, e eu faço essa pergunta a cada início de semestre. Perguntei semana passada, quando as aulas começaram. Vocês foram introduzidos no mundo digital por alguém? Um adulto, um amigo da família, a escola? Queremos saber as respostas. Não. Todos eles chegaram ao digital por conta própria. Interessante. Né? Então, assim, a gente já vê aí nessa abordagem inicial, nesse começo, nessa iniciação, você chega sem nenhuma orientação, ninguém discutiu contigo alguns filtros de segurança, algumas recomendações que são necessárias para a gente estar nesse ambiente digital. A gente simplesmente chegou. Chegou sem entender o que era aquela tecnologia, de fato, que implicações elas têm no nosso cotidiano. E é o que eu estou vendo adultos jovens, que são os meus alunos, comentando das suas estratégias hoje de reduzir o tempo de tela, de diminuir o consumo de algumas plataformas. Então, eles estão definindo, inclusive, o próprio dispositivo tem esse recurso de colocar um tempo de tela. Então, eles me dizem, eu estou colocando meia hora de Instagram, eu estou colocando 1 hora no máximo de todas as redes sociais, e depois trava. E por que isso está acontecendo? Essa redução, essa vivência offline, passar algum tempo offline. Eu acho que eles entenderam o quanto isso também desgasta, né? Eles se sentem exaustos, se sentem cansados, começam a perceber que essa atenção ela é muito dispersa. Eles não conseguem focar. Um disse para mim, essa semana passada, eu não consigo ver um filme de mais de 5 minutos, a não ser que eu vá para o cinema. E mesmo assim, isso exige de mim uma energia redobrada. Então, a gente tem uma mudança grande de padrões de relacionamento, de padrões culturais, que essa tecnologia também provocou na gente, né? Uma certa ansiedade infinita. Eu não posso esperar, eu não posso ficar sem fazer nada. Eles dizem isso, né? Então, a gente está vendo hoje, muito comum. Se você dirige, você já se deparou com a cena corriqueira
do sinal abrir e as pessoas estarem lá paradas, provavelmente verificando seu feed, respondendo mensagem, tal, e tal, e tal. E assim, é como se a gente dirigir exige uma atenção muito concentrada, não é só você, são os pedestres, os ciclistas, outros veículos, e a gente está, inclusive na direção, dividindo essa atenção com esse dispositivo, que é um risco, né? Então, imagina isso para um jovem que começa a se dar conta de eu não escuto mais música, eu não contemplo mais, né? Eu vinha no ônibus olhando para a paisagem, agora eu ponho o fone de ouvido e venho consumindo algum conteúdo. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Então, eu acho que eles estão se dando conta de que a tecnologia é muito interessante, ela ajuda a gente em muitos momentos, mas ela também precisa ter o seu lugar no nosso cotidiano. O nosso cotidiano precisa ser inundado pela tecnologia 24 horas. Então, eles estão voltando. Assim, eu percebo esse movimento de jovens adultos fazendo essa ideia de uma redução, buscando outras conexões, tentando se encontrar nesse universo que também é muito cruel do ambiente digital, porque eles dizem, se colocam uma meta que é inalcançável, de ser uma pessoa de sucesso, bem-sucedida, bonita, malhada. Então, são padrões inalcançáveis que causam sofrimento nessas pessoas que são adultas, que têm um discernimento, que entendem como é que essa tecnologia opera, né? Eu leciono num curso que tem uma formação de sistemas muito consistente, então eles entendem como essas plataformas operam, o que significa um algoritmo em funcionamento, e mesmo assim eles se afetam. Então, imagina como isso acontece para cérebros em formação e desenvolvimento como de crianças e adolescentes. Então, hoje a gente está conversando com a professora Andréa Pinheiro, do curso de Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará, também jornalista. E a nossa temática, em alusão ao dia de hoje, ao Dia da Criança, é a infância offline. E essa discussão, Andréa, também ganhou espaço na educação. Sem dúvida. Né? Recentemente, o Ministério da Educação, né, recomendou a não utilização, né, dos celulares nas escolas. Como é que você está acompanhando esse processo? Eu ainda não tenho nenhum dado de como é que isso... Eu tenho depoimentos, né, assim, esparçados de educadores, algumas matérias de jornal comentando como esse cotidiano vem se modificando em função de outras atividades que os estudantes passam a praticar no horário do intervalo, na sala de aula, outras vivências que estão sendo possíveis porque eles abdicaram da tela, a contragosto, né? Não sei se você vai lembrar, teve um movimento aí de alguns jovens que fizeram um abaixo-assinado contra essa proibição, essa restrição, essa medida restritiva, melhor dizendo. E a gente, eu acho que é importante, porque eu acho que tinha uma relação e estava atrapalhando a dinâmica escolar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente poderia... Eu não sei como é que está funcionando, por isso que eu estou dizendo assim, numa não perspectiva... é o teu campo de trabalho, né? A sala de aula da escola. Não, né? Embora isso eu assim, acompanhe muitos movimentos. Então, o que é que eu acho que a gente poderia somar? Ao mesmo tempo que eu passo a restringir esse uso, que estava excessivo, eu preciso orientar esses estudantes sobre essas práticas. Eu preciso explicar para eles o que é uma rede social, o que é uma plataforma digital, porque esse consumo está desde as redes até outras coisas. Por exemplo, eles se deslocam de ônibus. Tem plataformas da prefeitura informando o horário do ônibus, se o ônibus está perto, se o ônibus está longe. Então, tem um uso cotidiano de outras formas. Eles gostam de música, tem muitas plataformas de música, eles gostam de filme, eles acessam muitos conteúdos pelo dispositivo. Mas, em nenhum momento... Eu dei esse dado aqui empírico dessa consulta que eu faço todo semestre, esses alunos estão sendo orientados para esse uso. Então, eu acho que a gente perde uma oportunidade no ambiente escolar de fazer uma espécie de introdução, de leitura crítica, de letramento digital sobre esse uso. O que significa os filtros de segurança, evitar certas exposições. Então, ninguém diz para o jovem o que é uma conduta que poderia ser inadequada. Ele simplesmente, muitas vezes, segue a trend. Segue o que está... Então, vou repetir a brincadeira, eu vou reproduzir o desafio. Então, não tem ninguém discutindo com eles. Para aí, vamos aqui. É isso mesmo?
né? Ele olha para um lado, vê adultos, inclusive em casa, compulsivamente no dispositivo, também falando com ele de forma pouco atenta, desatenta. Então, quando você olha para esse ecossistema, está todo mundo com a cara ligada na tela, o que é que você pensa? Isso é o normal, é isso mesmo. Então, assim, é como se eu fosse mais um dentro desse sistema. Tem um elemento importante que está se repetindo aqui na tua fala, que é esse lugar da orientação, né, do pensamento crítico, da reflexão sobre esse tipo de ação, né? Está faltando moderação na vida das crianças? Moderadores e moderadoras? Eu acho que e quem seriam esses moderadores ideais? Eu acho que a gente tem uma sociedade inteira que poderia atuar como essa mediação, né? Claro, primeiro, o ambiente doméstico, a família, os responsáveis, os cuidadores, mas eu acho também injusto a gente colocar essa responsabilidade exclusivamente na família. Até porque a gente está trabalhando com uma plataforma ou com plataformas que são negócios bilionários, transnacionais, que operam no mundo inteiro. Então, assim, é uma batalha injusta. Eu não sou eu contra a plataforma, não é isso, né? É como é que eu lido e entendo como é que ela funciona. Saber o que é um algoritmo, saber que estratégia de segurança. Eu sei, muitas vezes os pais também não estão familiarizados com isso. Eles não foram introduzidos a esse universo digital de uma perspectiva mais crítica. É isso que você está chamando de letramento? Sim. Né? Eu entender como é que funciona. Por exemplo, a gente viveu uma pandemia, de uma hora para outra, todo mundo precisava ter um dispositivo móvel para acessar conteúdos escolares, para acessar uma política pública do governo, porque foi tudo acontecendo por ali. Online. Nosso caso. Eu nunca tinha dado aula por uma plataforma virtual. Tive que aprender e foi difícil. Sim, a gente foi se adaptando, né? E a gente acho que teve o privilégio de ter as condições técnicas para fazer essa implementação, de poder se preparar minimamente para esse momento. Muita gente não teve isso. E, às vezes, a família tinha um único dispositivo que era compartilhado entre os adultos, pai e mãe que estavam trabalhando, e as crianças no ambiente escolar também, que precisavam do dispositivo para a aula. Então, a gente simplesmente foi fazendo. Né? O que significa o tempo de uso, os riscos, as potencialidades. Eu acho que a gente não foi devidamente informada. Aí chegou nesse momento crítico que nós estamos. Né? Ontem, o presidente Lula sancionou uma lei chamada de ECA Digital, regulando, impondo limites e regras para a participação de crianças e adolescentes nesse ambiente, mas principalmente em relação às plataformas. Eu acho que foi uma conquista da sociedade muito importante, né? E você perguntava, essa é uma responsabilidade de quem? Eu acho que ela é uma responsabilidade coletiva. Certo. O artigo 227 da Constituição diz que é a prioridade absoluta o cuidado com a criança, as políticas públicas, como é que nós, sociedade, vamos dar resposta a isso. E eu estou falando de todas as crianças, não só as crianças da minha família, do meu contexto socioeconômico. A gente faz trabalho com crianças na periferia e a gente vê crianças pequenas, de menos de 10 anos, muitas vezes acessando um celular que é compartilhado pela família, que está lá logado numa plataforma de jogo e ela acessa essa plataforma. Então, sem nenhuma orientação, sem nenhum critério. E eu acho isso muito perigoso. Né, de vários aspectos. A gente está vendo também esse fenômeno das bets viciando jovens, viciando pessoas. A gente tem já ambulatórios de saúde público mental para trabalhar com dependentes de jogos online. Então, a gente tem um outro extremo, porque isso não foi apresentado, e claro que essas plataformas operam de uma forma muito estratégica, criando essa dependência, estimulando o tempo todo, e o nosso cérebro adora uma disputa, adora um desafio, e nisso a gente vai sendo engolido por essas propostas e não dá tempo de pensar. Né? Eu acho que se a gente, como sociedade, aí o ambiente escolar, o ambiente doméstico, um conjunto de legislações, uma política pública que dá esse suporte, a gente hoje tem um guia de telas, que foi uma política pública também lançada no início desse ano, orientando sobre esses usos, pensando as crianças, pensando educadores e pensando famílias e responsáveis. Onde estão disponíveis? Isso está tudo disponível online. Né? Eu não vou ter aqui de cabeça o endereço, mas eu posso te passar depois, se você puder
colocar na descrição do episódio, onde Certamente. a gente consegue acessar isso, é fácil, né? Tudo de fácil acesso. Que talvez você esteja se perguntando como eu faço, o que eu faço, né? O que você traz para quem está nos acompanhando, o que ela pode fazer no campo do letramento digital com as crianças? Tá. Seja pai, mãe, professor, professora, cuidadora. Eu acho que tem uma coisa muito importante. Eu tive semana passada numa atividade promovida por uma escola justamente para discutir essa questão de como as famílias lidam. E uma coisa que eu percebi é que os pais estão muito angustiados sobre como lidar, como fazer. Por não saberem, né? Isso. E agora eu acho que tem uma coisa muito importante que também passa pelo exemplo cotidiano. Também como é que a gente diz assim para as crianças, não pode usar. Isso faz mal. Aí a criança olha para o lado, nós estamos com a cara na tela, de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora do jantar. Não tem quase interrupção. A gente nem conversa com a criança com essa tela ligada. É a modelagem de comportamento. Simples, né? Então, a gente, lá no passado, dizia assim, a criança aprende o que vive. Então, se a gente dá o exemplo, eu acho que funciona. E também, os pais, eu acho que vão ter situações de trabalho e a gente precisa dizer isso para a criança. Eu estou aqui usando porque eu estou dentro de uma situação de trabalho que me exige, mas isso é temporário. A gente vai já desligar e a gente vai poder ter uma vida também doméstica, familiar, na medida do possível, com um limite de uso dessa tela. Então, acho que esse é um aspecto. Como é que eu também crio uma regra para a criança, mas que também eu sigo, que eu respeito, que eu participo desse combinado que ele é coletivo, né? E também dizer para a criança que tem momentos que o adulto vai usar porque é necessário, diferente dela, que ela também vai precisar ter um momento, vai ter um momento do jogo, um momento da brincadeira, e tem momentos que vai ser o de fazer a tarefa, de brincar de outras coisas, né? A gente também precisa oferecer para as crianças alternativas. Eu acho que passa por aí também. Não só a gente oferecer, mas a gente também descobrir outras alternativas de como é que a gente se diverte, de como é que a gente se conecta com a cidade, de como é que a gente se conecta com os amigos, em outros momentos desconectados, né? Fora desse ambiente digital. Eu acho que esse é um aspecto. O outro, tem muitos materiais. O Guia de Telas é um material incrível que eu acho que vai ajudar muitos pais a pensarem sobre isso. Muitos pais estão se perguntando, talvez neste momento, eu devo proibir? É maléfico? Existe ambiente saudável também, não é? Sim, tem muita coisa bacana. Eu acho que tem muita coisa importante, bacana acontecendo. As crianças aprendem, a gente também aprende, né? Os relatos das crianças com as quais a gente conversa, eles falam coisas super interessantes, de aquisição de familiaridade com outros idiomas, de aprender a tocar alguns instrumentos, porque tem uma aprendizagem autodidata que muitas vezes algumas plataformas oferecem. E tem muitas crianças também que estão nesse espaço, digamos, público, midiático, fazendo coisas interessantes, descobrindo o mundo da literatura, compartilhando suas experiências como jovem leitor, alguém que está cuidando da natureza. Então, a gente tem crianças e adolescentes que estão ocupando esse espaço também para compartilhar suas vivências e experiências que não são exclusivamente dentro do digital, mas que usam o digital meio para propagar isso, né? Então, eu não condeno o ambiente digital, acho que tem coisas muito importantes. Agora, também passa por uma outra questão, que é isso, a mediação da família, da escola, que espaços são esses interessantes, adequados, porque o que a gente está colocando como uma medida importante e que a gente espera que isso em breve seja colocado, é que quando eu estou assistindo um vídeo numa plataforma de vídeo, por exemplo, terminei aquele vídeo que eu escolhi, a plataforma automaticamente recomenda um outro vídeo, que não necessariamente é um conteúdo próximo àquele que eu assisti. E aí é que está o perigo, digamos assim, porque eu não sei se a minha criança ou adolescente que eu estou orientando, que eu escolhi aquele filme para ela assistir, o que virá na sequência está adequado para a faixa etária dela, para o que eu entendo como família, como um valor adequado. Então, as plataformas também têm responsabilidade sobre isso, de que tipo de conteúdo elas estão oferecendo, né? E aí tem esse viés mercadológico que é muito forte no ambiente digital também, de oferecer produtos o tempo inteiro. A gente fez, há alguns anos, uma pesquisa chamada Publicidade Infantil em Tempos de Convergência.
Isso já tem, acho que 2010, 2012, por aí, a gente estava discutindo junto com as crianças como era que elas lidavam com esses desafios da comunicação mercadológica. Por exemplo, numa plataforma de vídeo, antes dela assistir o conteúdo que ela interessa, aparecem não sei quantos comerciais, e muitos desses comerciais não são adequados para a faixa etária dela, em posição na plataforma. E elas diziam para a gente, eu não tenho nada, eu nem dirijo. Como é que chega para mim uma propaganda de carro? Eu sou uma criança, eu sou adolescente. Então, essa coisa, que é esse bombardeamento de conteúdo inapropriado, mercadológico para as crianças, eles precisam ter um limite, né? Já existe uma regulação, mas muitas vezes as plataformas encontram brechas para seguir anunciando produtos para as crianças. Eu acho que isso precisa de um basta. Para quem não sabe o que é fazer mediação, significa começar dialogando, né? Sim. Conversando como nós Junto, estamos aqui. Exatamente, fazendo né? Não necessariamente a gente precisa, isso eu acho que esse é um aspecto importante, eu preciso entender como é que a criança que eu convivo, ela faz o uso. O que é que chega para você? O que é que você está vendo? Vamos ver juntos. Nossa, isso que coisa bacana. Eu vou precisar também oferecer para essa criança alguns repertórios do que eu acho que é uma produção interessante, de qualidade. À medida que a gente vai ofertando também essa diversidade de conteúdos, de produção audiovisual, produção musical, produção literária, a criança também vai criando esse repertório, ela vai entendendo, isso aqui não é legal, isso aqui, ok, nossa, estou assistindo isso por curiosidade, e ela muitas vezes vai comentar com a gente, mãe, pai, eu vi isso, achei tão estranho, vamos abrir esse canal de diálogo para a gente também saber o que é que as nossas crianças e adolescentes estão consumindo e compartilhando com a gente, e também compartilhar com eles, olha, eu vi um filme que eu achei que era interessante, eu li alguma coisa bacana, olha isso aqui que eu vi, olha essa música que eu estou escutando. Então, acho que quando a gente partilha isso, do jeito que a gente partilha com os nossos amigos, né? Nossa, ouvi essa música, achei a tua cara. Eu acho que esse movimento ele é muito interessante para criar nas crianças e nos adolescentes essa ideia de que esse conteúdo pode ser partilhado, porque antes, quando a gente assistia TV, isso a gente fazia de forma coletiva, era a família que se sentava no sofá da sala, né, há algum tempo atrás, e partilhava daquele conteúdo. Então, a gente podia ir conversando. Nossa, eu achei essa cena tão bonita. Olha essa fotografia, olha essa trilha. Nossa, eu fiquei assustada com essa cena, fiquei com medo. Então, era um momento que a gente conversava, discutia algumas questões, fazia o que a gente chama da mediação. Essa é a mediação. Você usou uma expressão interessante, que é ampliação de repertório. Então, é você, pai, mãe, cuidador, professor, professora, compartilhar o seu repertório com a criança e conhecer o repertório da criança, né, e talvez incorporar até dessas opções no teu repertório. Então, você amplia. Eu não conhecia, por exemplo, um autor X, agora eu conheço 2 autores X. Isso. Né? Ou nós que gostamos de podcasts, por exemplo. Sim. Tem muitos podcasts interessantíssimos para todas as idades. Inclusive para crianças. Inclusive para crianças. Então, vamos ampliar esse repertório e não assumir uma postura de proibidores ou uma postura rígida de que esse ambiente faz mal, esse ambiente é maléfico. Sim. Não, tem coisas muito boas para todas as idades no mundo virtual. Sem dúvida, sem dúvida. Eu também advogo dessa ideia. E acho que quando a gente compartilha isso, a gente fortalece os laços familiares, né? De entender o que é que você gosta, o que é que você entende sendo mais interessante. E às vezes nossa, eu não gostei, ou eu gostei. Então, assim, acho que a gente vai se fortalecendo também como espaço familiar de amigos, de entender o que é que o outro está fazendo. E sem essa rigidez, que acho que às vezes os pais também se sentem muito pressionados para assumir um lugar de autoridade, que não é a autoridade, às vezes, que orienta, que recomenda, mas que pune, que proíbe, só está nesse lugar, né, do não. E eu acho que isso é muito problemático hoje. Eu acho que a gente precisa ser mais acolhedor com os jovens, com as crianças, entender as questões que elas trazem, né? E acho que a gente aprende muito. Essa dica que você dá, acho que ela é muito importante. A gente aprende muito quando a gente se propõe a ouvi-las. É muito bonito esse movimento, é emocionante. Eu me lembro quando meus filhos estavam crescendo, que eu percebi que eu não era mais a principal fonte de referência deles. Foi um pouco doloroso, mas, ao mesmo tempo,
Nossa, que bonito, meus filhos cresceram, estão descobrindo o mundo, e que bom que eu posso estar aqui do lado para fazer essa descoberta ser mais interessante ou fazer mais sentido para eles. E o nosso tempo está se encerrando, mas hoje, nesse episódio, nós estamos comemorando o Dia da Criança. Nós não podemos terminar sem uma sugestão de livro para vocês. O que você trouxe, Andréa? Eu pensei em várias coisas, mas como esse tema que Mostra a gente está conversando, eu trouxe esse livro, Que Noite, Torito. Que Noite, Torito, da autoria de Flávio Paiva, publicado pela editora Telos. Isso. E esse Por quê? Eu trouxe esse livro porque eu acho que ele se conecta com esse tema da nossa conversa. Né? O Torito é um personagem, é um menino que um belo dia os pais se atrasam, todo dia eles contam histórias e botam o Torito para dormir, e naquele dia nem o pai nem a mãe chegaram, ele fica muito chateado com isso, e aí ele começa a fazer um exercício que eu acho necessário que a gente faça também como adultos, que é o de imaginar. Então ele vai brincar com os pensamentos. Né? Os pensamentos chegam aleatoriamente, vão brincando com ele vai brincando com os pensamentos, ele imagina, ele se conecta com outras memórias, inclusive das leituras do pai e da mãe com ele. E eu acho que é isso que a gente precisa. Também permitir que as crianças, criar condições, favorecer momentos de exercício da imaginação para as nossas crianças. Eu acho que isso é uma contribuição enorme que a gente faz, não só como familiares, cuidadores, responsáveis, mas como sociedade. Talvez isso seja uma forma de celebrar a infância em todas as idades. Vamos resgatar a imaginação. Acho que é isso que a infância nos lembra. Como nós éramos imaginativos e perdemos isso. Então nós podemos resgatar a fantasia, a imaginação e a vida se tornar mais leve e feliz. Andréa, muito obrigado. Foi Espero ótimo. que a gente retorne com mais temas, que eu fiquei com muita curiosidade em conhecer, por exemplo, essa mãe que ingressou, né, nas redes sociais e que passou a educar os filhos de um determinado modo. A gente retorna qualquer dia com essa temática. Vai ser uma alegria. Então você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo, e 2 vezes por mês eu converso aqui sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos. Segue, por favor, no Instagram, @podevir o podcast.